Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, público do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. É um prazer novamente abrirmos mais um episódio, trazendo personalidades, lideranças e informações importantes sobre o nosso mundo hidropônico. E hoje, para apresentar e participar desse programa, deste episódio, nós temos Ítalo Guedes, diretamente do Distrito Federal, profissional da Embrapa Hortaliças, e que vai certamente trazer informações, referências muito importantes para o nosso setor. De imediato eu lembro que o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, é um oferecimento de Aquafértil e Axo, marcas de valor da plataforma Hidroponia. Obrigado, Bruna, que está na nossa retaguarda. Obrigado à equipe que dá suporte para o Hidrocast. E de imediato, como está? Tudo bem, Ítalo? Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo para o nosso mundo da hidroponia, novo consultor da plataforma Hidroponia. Seja bem-vindo. Olá, Roberto. Muito obrigado pelo convite, a você e a Bruna pelo suporte. É um prazer fazer parte aqui do Hidrocast. Eu já estou acompanhando há algum tempo e, de novo, agradeço a oportunidade de podermos apresentar nosso trabalho que nós temos feito aqui na Embrapa Hortaliças, em Brasília, e é um prazer também, já gostaria de agradecer, ser consultor da plataforma Hidroponia. Isso é resultado de talento, Ítalo. Pode ter certeza que a gente coloca no radar as pessoas de talento e você será sempre muito bem-vindo, muito bem acolhido por toda a equipe, hoje integrando já o nosso corpo técnico de consultores, com certeza dando um adicional de qualidade, de referência a esse time que é de excelência. Mas eu te peço, Ítalo, para que tu faça a tua apresentação das tuas referências em função da Embrapa Hortaliças, enfim. Isso dá consistência para a nossa amostragem da importância dessa cobertura, termos profissionais qualificados em todas as partes do Brasil. Perfeito, Roberto. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em 99 pela Universidade Federal da Paraíba, tenho mestrado em fitotecnia, produção vegetal, e doutorado em solos e nutrição de plantas pela UFV, tanto o mestrado quanto o doutorado, e sou pesquisador da Embrapa Hortaliças desde 2008, então já temos aí pouco mais de 12 anos trabalhando com pesquisa em manejo de nutrição mineral, em hortaliças, sempre, todo esse período que eu estou lá, eu tenho trabalhado com cultivo protegido, fui contratado para reavivar, vamos dizer assim, o setor de cultivo protegido lá na Embrapa Hortaliças, foi sempre um setor muito forte, só que a gente chegou aí mais ou menos em 2005, 2006, vários pesquisadores da área se aposentaram, então ficou aí um período de uns 2 anos sem muita atuação, então eu fui contratado, comecei trabalhando com solo mesmo, mas aos poucos fui migrando a minha pesquisa, a minha atividade de pesquisa, para o manejo da nutrição mineral em cultivos sem solo. Comecei com substratos, o manejo da nutrição em substrato, principalmente fibra de coco, trabalhamos bastante com tomate, trabalhamos com melão, e mais recentemente da fibra de coco passamos para a hidroponia mesmo, e tem mais ou menos 2 anos que nós começamos a trabalhar com cultivo sem solo em ambiente controlado também. O que certamente hoje é uma grande tendência, certo, Ítalo? Nós avançamos nos processos e temos aí novos desafios para aproximar a produção do centro de consumo.
E certamente isto é uma área da tua especialidade com um trabalho muito relevante nos últimos meses, é isso? É isso mesmo, Roberto. Essa tendência tem até nos surpreendido um pouco o quanto isso tem crescido de uma forma muito rápida. Tem mais ou menos uns 10 anos que eu entrei em contato com o livro The Vertical Farm, né, do professor Dixon Depomier, e achei aquilo sensacional. Escrevi alguns textos sobre o assunto, mas textos ainda opinativos sobre o que podia fazer, qual era as expectativas de crescimento, mas não imaginei que aquilo chegasse tão rápido ao Brasil, né, que essa tendência chegasse tão rápido. De 2013 a 2017, eu assumi na Embrapa Hortaliças um cargo de gestão como chefe de pesquisa, e quando eu saí em 2017 e voltei para a pesquisa, voltei com aquilo na cabeça, de dar um fôlego na pesquisa lá na Embrapa, com hidroponia, né, realmente com cultivos sem solo. Eu estava já muito interessado em aeroponia também, e eu, junto com mais 2 colegas, o Carlos Pacheco e o Jucimar Silva, tínhamos na cabeça de tentar alguma coisa com cultivo em ambiente controlado também. Mais ou menos naquele ano, nós adquirimos um fitotron, uma câmara de crescimento controlada, né, com LED, com controle de temperatura, umidade, CO2. Começamos a fazer os primeiros experimentos e com resultados muito interessantes. Inclusive, fizemos uma parte, né, do programa de seleção de alface da unidade lá dentro. Hoje, alguns programas de melhoramento da Embrapa Hortaliças são voltados muito para regiões, né, climas mais quentes, tropicais úmidos, né, quentes e úmidos. Então, fizemos já. E em 2019, fomos procurados, né, pelo Diego Martins, um empresário de São Paulo, no tempo, um empresário da área apenas de marketing, né, ele trabalha muito com marketing em aeroportos, interessado em desenvolver um sistema de produção em ambiente controlado do tipo fazenda vertical. Aceitamos o desafio, começamos a trabalhar já em abril de 2020 e já estamos gerando resultado, montamos, mesmo com a quarentena, mesmo com a pandemia, né, com todas as dificuldades, conseguimos montar em 2020 o Laboratório de Agricultura em Ambiente Controlado da Embrapa. Estamos já expandindo, né, conseguimos recursos, né, para aumentar um pouco o laboratório, logo vamos expandir para testar hortaliças de fruto e fruteiras, pequenas fruteiras também. E estamos aí, estamos avançando bem. E veja bem, isso foi você mencionou, Ítalo, desta rápida evolução e surpreendente evolução, né, das demandas para a questão do cultivo indoor. Nós temos trabalhado muito dentro da plataforma hidroponia da atenção que nós devemos ter com a questão da asepsia dos ambientes. Então, investimos muito em contenção de pragas e, eu diria, não investimos, nós gastamos muito em contenção de pragas e investimos pouco em asepsia, em câmeras de ingresso nas estufas, ou seja, este ambiente não é um ambiente para passeio, é um ambiente de produção de nível superior, vamos chamar assim, né? A produção indoor, ela vai exatamente por esse caminho, né? Como se diz hoje, é nessa vibe, né? Exatamente, Roberto. Nós temos um cuidado imenso com isso. Na verdade, uma das atividades, inclusive, do nosso projeto é o desenvolvimento de um protocolo de acesso ao ambiente comercial, exatamente porque a gente observa, claro, nós estamos com um ambiente completamente fechado,
ali, pouca gente entra, mas o que nós temos observado, inclusive em conversas com outras fazendas verticais já em funcionamento, por exemplo, nos Estados Unidos, é que hoje, apesar de todos os cuidados, a principal porta de entrada, principalmente de doenças e um pouco de pragas, são as pessoas. Então, nós temos câmaras de entrada mesmo, né, antecâmaras, né, com todo o cuidado, nós exigimos que quem entre, sempre em número limitado de pessoas e com todo o controle, utilize uma EPI, não é, touca, propé, enfim, luvas, máscaras. Mas se tu me permite, Ítalo, isso nós estamos falando em ambientes de produção controlada, mas a nossa audiência, temos produtores de pequena, média representatividade, e isso também pode ser adotado nestes ambientes. Pode. Então, nós temos que nos adaptar, e eu gostaria de uma fala sua exatamente voltado para esse produtor, de uma orientação. Pode e deve. Apesar de nós estarmos agora focando na pesquisa em ambiente controlado, ambiente indoors, Roberto, é preciso ficar claro que muito da tecnologia, dos conhecimentos que serão ali produzidos, vão ter um uso muito facilmente no cultivo em ambiente protegido, no cultivo em estufas também. E nós temos que lembrar, já que, né, a plataforma é hidroponia, né, hoje a minha principal ferramenta de trabalho é a hidroponia, junto com a aeroponia, que o melhor na hidroponia é prevenir. E a prevenção não passa por alta tecnologia necessariamente. O que mais nos ajudou a controlar a entrada de insetos, praga, de ácaros e de doenças no ambiente indoors foi uma antecâmara composta por metalão e tela antiafídio, além de uma lona plástica no topo. Né? Estamos utilizando também lava-pés, né? Principalmente contendo solução de hipoclorito, não é? Porque hoje a gente sabe que um grande problema presente no solo, quase que de forma onipresente, são os nematóides. Então, seria desastroso entrar, por exemplo, nematóide. Lá dentro nós estamos trabalhando também com fibra de coco, com substrato. Então, em teoria, pode haver essa possibilidade. Estamos utilizando uma cortina de ar, mas o principal é a própria antecâmara. E hoje ainda é surpreendente o quanto, não é pouco utilizado. Eu falo no Brasil como um todo, viu, Roberto? Antecâmara com um lava-pé, uma bandeja com cal, virgem, coisas desse tipo, que já ajudam demais. Uma troca de paramento. Troca de paramentas, para você ter ideia como é que não necessariamente é alta tecnologia. Eu visitei há alguns anos um produtor de coentro em Manaus. Ele produzia coentro em vasos contendo areia lavada. E ele me falou no tempo, e eu vi todo mundo andando de bota, de botina, né? Achei aquilo interessante, porque era uma estufa comum, até é muito comum lá na região, estufas abertas do lado, né? Que chamam de guarda-chuva, mas todo mundo com bota e ele com cuidado danado. E aí ele falou o seguinte, que ele eliminou a infestação por nematóides e outras doenças no plantio dele, ao impedir as pessoas de entrarem com chinelo de dedo lá junto do plantio, porque o chinelo de dedo, né, ele faz aquela coisa do preguiçoso que o pessoal diz, né, de bater no calcanhar, né, aquele bater no calcanhar é suficiente para distribuir os inóculos, né, enfim, das doenças, né, dos micro-organismos que causam doença. Então, você veja, e a outra coisa que ele proibiu foi a entrada de cães na plantação. Eu
para você ter ideia, aqui em Brasília eu já fui numa hidroponia em que tinha um cachorro dentro da estufa toda fechada, com tela anti-afídeos, mais um cão lá dentro, e com as caixas de solução embaixo das calhas, né? Então o cão podia chegar ali, urinar, né? Eu acho que hoje a gente não tem mais espaço para esse tipo de amadorismo. E eu acho que eu te pedi essa verbalização, Ítalo, exatamente porque nós atendemos uma imensidão de produtores. E é uma das nossas bandeiras apelar, trazer essa referência, porque isso vem ao encontro da rentabilidade dos projetos hidropônicos, vem ao encontro do sucesso do empreendedor hidropônico, né? E a menção foi exatamente empreendedor. Ele não é só um produtor, ele é um empreendedor que busca resultado com o seu negócio. Perfeito, perfeito. Eu acho que o produtor hoje, qualquer produtor, seja ele produtor, pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem que trabalhar como empresário, ele tem que se considerar um empresário e tratar o empreendimento como empresário. Aliás, né, o que nós temos visto hoje, Brasil afora, é que as dificuldades maiores em boa parte das regiões não é a falta de conhecimento técnico, é a falta de conhecimento de gestão da propriedade, viu, Roberto? Eu concordo contigo, Ítalo. Se percebe exatamente muitos movimentos e alguns um tanto quanto sem essa consciência de tratar o negócio como um empreendimento para gerar resultado, gerar lucro, que é importante para os negócios, e isso proporciona a manutenção dos negócios. Eu acho que essa visão ela precisa ser muito bem estabelecida cada vez mais. Principalmente na hidroponia, né? Com certeza. Mas, Ítalo, eu vou te pedir um minuto, porque na sequência eu quero falar um pouquinho mais detalhes sobre este empreendimento, esse projeto que houve a liderança aí da Embrapa Hortaliças, do consultor Ítalo, para contarmos um pouquinho mais de como está o andamento desse projeto, que certamente vai atrair a atenção de todo o mercado. Um minuto só para o nosso intervalo, já voltamos. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Axo Instrumentos de Medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a Axo na sua medida certa. Equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Olá, audiência do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Retornamos para a segunda parte desse episódio que aborda a questão do cultivo indoor, trazendo o novo consultor da plataforma Hidroponia, Ítalo Guedes, esclarecendo dúvidas, questões a respeito da tecnologia, a respeito do procedimento dos empreendedores hidropônicos para o mercado. Ítalo, eu gostaria, nesse segundo momento, trazermos em mais detalhes a questão do projeto da produção indoor, lembrando e criando um dado importante. Você mencionou anteriormente que foram desenvolvidos cultivares
específicos para algumas regiões do Brasil, né? Então, nessa abordagem, eu queria que tu detalhasse um pouquinho mais para nós sobre isso. Perfeito, Roberto. O projeto da Fazenda Vertical, ou melhor dizendo, o projeto, né, do sistema de produção em ambiente controlado, hoje conduzido pela Embrapa Hortaliças, é, na verdade, uma parceria público-privada. Metade da pesquisa é financiada por uma empresa de São Paulo, a 100% livre. Ela é uma empresa constituída como uma empresa varejista de hortaliças e frutas, principalmente. Ela está ali no centro de São Paulo, já começou a produzir com os resultados já gerados, né, pela nossa pesquisa, embora nós tenhamos ainda, né, a duração do projeto são de 24 meses. E a Embrapa entra com a outra metade, entra conosco, com os pesquisadores, né, com a estrutura, com a infraestrutura, embora a estrutura inicial do laboratório, um container de 12 metros por mais ou menos 2,5 metros, tenha sido doado, né, tenha sido financiado pela empresa 100% livre, assim como boa parte do que está lá dentro. Diversos tipos de lâmpadas LED, controladores de umidade, controladores de temperatura, sensores das mais diversas variáveis ambientais, não é? E ali dentro nós estamos testando o que você imaginar de fatores que possam influenciar a produção vegetal, o crescimento vegetal em um ambiente controlado. A gente, claro, a gente tem uma ideia, né, do que é que tem que controlar. Nós temos que controlar luz, temos que controlar umidade relativa do ar, CO2, oxigênio, temperatura. Solução nutritiva. Solução nutritiva, sem dúvida nenhuma. Só que quando a gente começa realmente a fazer rodar e ver que aquilo ali está por conta 100% da gente, né, a gente começa a notar que tem alguns fatores gratuitos e disponíveis no ambiente que a gente nem sequer percebe e que fazem uma diferença lá dentro, né, quando você controla realmente o ambiente. Eu te dou um exemplo. Logo que nós começamos a fazer os primeiros ensaios, os primeiros experimentos, notamos que as plantas de qualquer das espécies estavam quebradiças, né? Algumas plantas, inclusive, as folhas estavam caindo sozinhas. A gente achou aquilo estranho, mexemos na solução nutritiva, não teve resposta, até que, né, a gente teve uma ideia de testar a ventilação. O ar estava muito parado ali. E realmente a gente viu que era aquilo, né? Nós temos um movimento de ar naturalmente lá fora, no campo, e a gente sequer dá valor àquilo, nem pensa muito naquilo ali. E nós observamos que se não houver ventilação, com uma movimentação mínima que seja das folhas, né, das plantas, elas não criam uma resistência, né, e ficam quebradiças. Então, assim, a coisa é muito mais sutil e detalhada, não é? Existem algumas interações que a gente não imagina, por exemplo, temos observado para algumas espécies, por exemplo, interações entre o tipo de luz e a composição da solução nutritiva, ou a condutividade elétrica da solução nutritiva. Enfim, não é tão simples assim. Na verdade, é bem complicado. É uma nova agronomia e uma nova agricultura. Mas é encantador, né? Encantador. Os desafios são diários, não é? Mas aquilo ali até nos permite, eu falo como pesquisador e agrônomo, nos permite um entendimento mais profundo do comportamento das plantas, da interação da planta com a nutrição, com a luminosidade. Então, assim, tem sido realmente um desafio enriquecedor. Nós temos uma interação praticamente diária com a empresa 100% livre. Eles têm um agrônomo, né, que já põe para funcionar aquilo que nós conseguimos desvendar. Não, isso aqui dá certo.
pode ir atrás. Então, eles já estão produzindo principalmente folhosas, não é? Provavelmente a primeira produção deve começar a ser comercializada, eu creio que ainda agora em janeiro ou fevereiro. E uma coisa que nós temos observado, por exemplo, é que aquela coisa da cultura. Por que a gente só vê folhosas, né, ou praticamente só vê folhosas? As folhosas têm características interessantes, Roberto, para o cultivo vertical. Né? O cultivo vertical é o cultivo em camadas, né, vamos dizer assim, em andares, em prateleiras. E para se fazer eficientemente esse cultivo em prateleiras, nós observamos que a planta deveria ter um porte relativamente pequeno, deveria ter um crescimento rápido, um ciclo de produção rápido para permitir várias safras ao longo do ano, e ter uma variável agronômica que hoje a gente não se lembra tanto, que se chama um índice de colheita alto. O índice de colheita é aquela biomassa que é colhida dividida pela biomassa total. Então, o ideal é que esse índice de colheita seja o mais próximo de 1 possível, ou seja, o mais próximo de 100% da biomassa produzida ela ser colhida. Ora, a biomassa produzida por folhosas, quase 100% é colhida, tem muito pouco ali de raiz que não é colhido. E isso explica também porque ainda são poucos os empreendimentos que produzem, de cultivo indoor, que produzem hortaliças de fruto, não é? Há alguns meses, acho que 2, 3 meses atrás, inclusive, saiu um artigo na Science, que é talvez a revista científica de maior impacto, de maior influência hoje, de uma equipe de pesquisadores chineses e americanos, salvo engano, que produziram uma variedade de tomate compacta, com alto índice de colheita, pensando especificamente em fazendas verticais. Não é? Então, vendo isso, né, e tendo já o exemplo, nós utilizamos, né, nós fizemos testes para o programa de melhoramento de alface, né, em câmara de crescimento, com temperaturas e umidades mais altas, exatamente para auxiliar na seleção de genótipos mais adaptados a condições tropicais, porque é muito mais barato, vamos dizer assim, a gente imitar essas condições do que ter que se deslocar lá para Manaus ou para Belém e procurar uma equipe que faça o experimento, enfim. Então, a gente cria as condições aqui. Então, tendo essa experiência, nós entramos em contato com o programa de melhoramento de tomate da Embrapa Hortaliças, não é? E estamos testando já alguns materiais mais compactos de tomate cereja, pensando especificamente em cultivo indoors. E não somos os primeiros, isso aí já está acontecendo na Holanda, provavelmente já está acontecendo no Japão. Então, inclusive isso, o fato de os programas de melhoramento, as empresas, inclusive as empresas de sementes multinacionais estão, né, se voltando para isso aí. Eu acho que isso é uma evidência muito clara de que o setor deve crescer, de que a tendência é real. Na Hortitec de 2019, Ítalo, não sei se tu recorda, já houveram alguns fornecedores de sementes lançando cultivares diversos, né, nessa linha de raciocínio, ou seja, pensando produtos para a produção indoor, né, seja de mamão, maracujá e outras variedades, né, iniciando todo um processo, e tu veja como os ciclos de desenvolvimento, de pesquisa começam a encurtar cada vez mais. Sem dúvida. Isso é bom. Esse trabalho que eu te falei da Science, por exemplo, eles não utilizaram o melhoramento convencional, eles utilizaram essa nova ferramenta de edição gênica, a CRISPR-Cas9, né? Utilizaram isso, não é um transgênico. Né? O material que é tratado, que é desenvolvido com CRISPR, não é transgênico, porque não entra genes de outras espécies. Essa metodologia permite que o pesquisador, que o melhorista, né, ele manipule o genoma da própria espécie
acelerando algo que poderia ser alcançado via melhoramento convencional, só que levaria muito mais tempo, né? Então, eles já fizeram com CRISPR. Agora, você falou uma coisa, essa tendência, Roberto, e eu vejo que você está querendo falar, mas eu queria, antes que eu esqueça disso. Não, absolutamente. A gente fala em cultivo em ambiente indoors, essas tendências, por exemplo, da verticalização do cultivo, mas essa verticalização não necessariamente só deverá ocorrer em ambientes completamente fechados. Se eu utilizar em estufas mais altas, que o Brasil está precisando utilizar estufas mais altas, inclusive para facilitar o controle das altas temperaturas, e utilizarmos iluminação LED suplementar à luz do sol, não substituindo, nós podemos verticalizar a produção também em estufas. A Holanda está fazendo isso de forma muito eficiente. É por isso que hoje a Holanda, né, é um dos grandes produtores de hortaliças, inclusive exporta, é o maior ou o segundo maior exportador de hortaliças do mundo, muito à frente de nós, em termos de exportação. Muito à frente. Um país que talvez seja do tamanho, talvez, de Santa Catarina, né? E que tem pouquíssima terra, tudo em ambiente protegido ou ambiente indoors. Então, isso que se está fazendo, essa tendência que a gente está de desenvolver tecnologia para o cultivo indoors, seria muito interessante que nós transportássemos um pouco disso para o cultivo protegido também, para tecnificar um pouco mais, né, ou bem mais o cultivo protegido no Brasil. Tudo isso passa por um processo muito detalhado de qualificação, de capacitação do produtor hidropônico, né? Acho que aí é o caminho e é o diferencial para que nós possamos também ocupar um espaço de relevância dentro do mercado. Perfeito, Roberto. Eu acho que o setor está precisando se organizar mais para ter um maior poder de barganha. Quando eu digo se organizar, criar associações, criar cooperativas voltadas especificamente para a produção hidropônica, não é? Para, inclusive, tentar conseguir preços melhores pelo produto de alta qualidade que está oferecendo, para ter um maior poder de barganha junto às redes varejistas, não é? Para poder competir e mostrar a qualidade do produto, né? Fazer um marketing igual ou melhor do que o pessoal de orgânico faz, né? Então, eu acho que hoje nós temos produtos hidropônicos com qualidade igual ou superior aos produtos orgânicos, porque nós, além de utilizarmos bem menos defensivos agrícolas, nós temos produtos que têm uma qualidade nutricional garantida. Você não tem como produzir em hidroponia se não utilizar todos os nutrientes que a planta precisa. Então, aquilo ali a gente sabe que tem, não é? Uma possibilidade de rastreabilidade como poucos sistemas têm hoje no Brasil, como poucos sistemas de produção. Até te adianto, ano passado e ano atrasado, uma equipe da Embrapa Hortaliças, liderada pelo colega Jorge Anderson Guimarães, elaborou as normas técnicas de produção integrada de folhosas para o MAPA. Foi publicada recentemente, eu acho que deve ter uma semana mais ou menos. Então, hoje, o Brasil já tem normas técnicas de produção integrada, né? Produção integrada é esse sistema de produção, né, que se chama de boas práticas agrícolas, né? Que o melão, por exemplo, que é exportado para a Europa, aqui pelo Brasil, é todo produzido dentro do sistema de produção integrada. Então, a hidroponia, e já te adianto, eu, né, fui um dos que pôs lá, né, nós participamos com o componente hidroponia nas normas de produção integrada de folhosas. Então, hoje, as normas de produção integrada de folhosas do MAPA tem também a previsão da produção integrada em sistema hidropônico.
Veja, tu mencionaste, Ítalo, a questão da rastreabilidade, né? E que o tempo nos cobra, né? Mas vamos mais um pouquinho para trazer mais um detalhe. A rastreabilidade na hidroponia ela é ampla e é completa. Exato. Então, nós temos a possibilidade, e sem desfazer qualquer outro sistema de cultivo, né? Todos eles são importantes para os processos. Mas como aqui a pauta é a hidroponia, nós focamos a hidroponia. E a rastreabilidade é um fator relevante e positivo para a hidroponia, porque contempla todas as etapas, né? Desde a sua semente até a composição do nutriente, da solução nutritiva, passando por todos os processos e entrega no mercado uma informação conclusiva. Perfeitamente, Roberto. Eu acho que o setor tem que se aproveitar disso aí. Não ver a exigência pela rastreabilidade como mais uma burocracia ou um dificultador. Muito pelo contrário, exatamente por essas facilidades muito maior que existem, muito maiores, em se fazer rastreabilidade em sistema hidropônico, o produtor hidropônico, se souber utilizar dessas vantagens, ele vai sair na frente dos outros produtores, porque é muito mais difícil, sem dúvida, é muito mais difícil fazer rastreabilidade em cultivo em campo, em cultivo em solo, não é? Então, tá aí, estamos com a faca e o queijo na mão. Na verdade, isso é uma grande pedida. E lembrando também que nós estamos como plataforma, Ítalo, plataforma Hidroponia, todo o nosso time de consultores, o corpo técnico, à disposição do mercado para que nós possamos interagir de forma coletiva, de forma unitária, para buscar essa referência, esse valor, agregar esse valor nas questões de mercado, na oferta de produtos para os nossos consumidores. Perfeitamente, Roberto. Ítalo, eu vou te pedir desculpa, mas o tempo que nós temos previsto está já no limite. Lembrando mais uma vez que o Ítalo é um novo consultor da plataforma Hidroponia, com muito orgulho, com muito prazer, recebemos, acolhemos aí as tuas importantes participações e referências profissionais e queremos te colocar a palavra à disposição da nossa audiência. Gostaria de agradecer novamente por essa oportunidade de expormos o nosso trabalho, Roberto, dizer que a Embrapa Hortaliças, estamos abertos, né, à comunidade hidropônica do Brasil. Além de hidroponia, queria dizer que nós estamos fazendo pesquisa em cultivos, em substrato, e estamos iniciando com muita promessa pesquisa em cultivo aeropônico também. Ainda não temos, mas creio que esse ano vamos conseguir instalar experimentos já com aquaponia também. A diversidade da hidroponia está estabelecida, né? O cultivo sem solo tem uma grande importância nesse cenário e que bom que as pesquisas estão avançando para atender o nosso mercado. Perfeito. Lembrando mais uma vez, Ítalo, que o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, é um oferecimento de Aquafértil, fertilizantes especiais e Axo, equipamentos de medição. Marcas de valor da plataforma Hidroponia no seu catálogo e também consultores de valor que estão em nosso catálogo, a exemplo do nosso amigo Ítalo Guedes, diretamente do Distrito Federal. Obrigado, Bruna, que está na nossa retaguarda, a equipe de apoio. Muito obrigado à nossa audiência. E já combinando, Ítalo, que teremos um próximo episódio aí abordando ainda mais, com mais detalhes, outras características e informações da hidroponia no Brasil e no mundo. Ok? Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.